A Revolução Farroupilha, ela foi uma de muitas revoltas republicanas que o Império do Brasil enfrentou naquele momento. A primeira delas foi a Conjuração Baiana, em 1798. E foram várias, a Cabanada de Pernambuco, a Cabanagem do Pará, a Sabinada da Bahia, a Balaiada do Maranhão e do Piauí e as rebeliões liberais de São Paulo, Minas Gerais. E a nossa Revolução Farroupilha foi a mais longa delas. Essas outras, a maioria foram sufocadas rapidamente. A Revolução Farroupilha durou 10 anos e chegou a proclamar a República Rio-Grandense. Qual era o contexto, né, dessa rebelião que ocorreu no Rio Grande do Sul? O nosso estado, ele tinha uma sensação de opressão por parte do Rio de Janeiro, que era a sede do Império. E não era só uma sensação, na verdade, havia de fato uma política que era extremamente centralizada. O presidente da província do Rio Grande do Sul, assim como de todas as outras, era nomeado pelo Rio de Janeiro, pelos representantes do Império. E esse governo local, ele, na verdade, era um títere dos interesses imperiais e governava de acordo com os interesses da aristocracia cafeeira, que era a dominante no Brasil. E marginalizava, tanto econômica como politicamente, as oligarquias gaúchas aqui, que eram fundamentalmente produtoras de charque, gado de corte, e esse sentimento de opressão que o Rio Grande do Sul alimentou, deu vazão a esses sentimentos e a esses ideais republicanos que já vinham sendo difundidos aqui a partir dos ideais da Revolução Francesa. Vejam que nós estamos aí em 1835 e a Revolução Francesa foi em 1789, então é bem próximo temporalmente à Revolução Francesa, e que proclamou a República Francesa com a Revolução Farroupilha. Inclusive, nós tivemos aqui um italiano, que foi um dos líderes também da Revolução Farroupilha, ao lado de Bento Gonçalves e do General Neto, que foram os dois principais gaúchos nessa liderança da Revolução Farroupilha, o Garibaldi, né, que foi conhecido como herói de dois mundos, e ele foi um dos que alimentou essa tradição da Revolução Francesa, porque ele também havia lutado na Itália pela unificação italiana e pela República Italiana. Ele, inclusive, se casou com uma brasileira, a Anita Garibaldi, que depois foi embora com ele para a Itália também e ficou também conhecida como heroína de dois mundos, porque a Anita também teve um protagonismo importante na Revolução Farroupilha. Tem um episódio da Revolução Farroupilha que é muito marcante, especialmente lembrado pela população negra, que é o Massacre de Porongos. O Massacre de Porongos, ele aconteceu em 14 de novembro de 1844 e foi durante as negociações de paz. O grupamento chamado Lanceiros Negros, que era um grupamento liderado pelo Davi Canabarro, mas que era composto por negros que haviam se evadido da escravidão, que haviam fugido ou que já tinham sido libertos. E, supostamente, eles foram atacados de surpresa naquele momento pelas tropas imperiais e foi um massacre dos lanceiros negros, né? Cerca de 100 negros morreram ali naquele momento. Mas há evidências históricas de que não foi exatamente uma surpresa, de que esse ataque teria sido acordado entre os líderes farrapos e o governo imperial. Por quê? Porque uma das reivindicações dos negros que estavam lutando na Revolução Farroupilha e uma das promessas que estava sendo feita para eles era a liberdade, o fim da escravidão. E o governo imperial não queria aceitar a rendição do Brasil com essa condição, de que os negros que haviam lutado fossem libertos. Então, a morte dos lanceiros está envolta aí nesse episódio bastante bárbaro, digamos assim, da Revolução Farroupilha. É preciso dizer que a própria Revolução Farroupilha, ela é uma expressão
tanto da barbárie como do progresso, né? Porque o progresso que ela representava com ideais republicanos, com ideais de liberdade, mesmo que liderado por uma oligarquia, que era a oligarquia representada por Bento Gonçalves, mas ela representava esses ideais republicanos de contestar o império, e uma das principais questões era o imposto sobre o charque. Mas ela também simbolizou barbárie, porque foram mais de 3 mil mortos, e esse episódio dos porongos, que foi uma mancha terrível e, ao mesmo tempo, uma traição aos negros que lutaram, porque depois, na rendição, no Tratado do Ponche Verde, foi prometida que os escravos seriam libertos, e essa promessa não foi cumprida.